Bem-vindos a mais um vídeo do canal Farmaquímica. E hoje vamos dar continuidade à membrana plasmática, falando sobre os tipos de transportes e como eles ocorrem através da membrana. Então, se você ainda não viu o vídeo sobre membrana plasmática, clica aqui em cima no card ou entra na playlist de citologia que você vai encontrar. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sobre vídeos novos. Também não deixe de curtir, isso ajuda muito o YouTube a sugerir o vídeo para outras pessoas e dessa forma eu consigo trazer mais vídeos com conteúdos bem bacanas aqui para vocês. Agora, sem mais enrolação, e bora pro vídeo. O equilíbrio de substâncias entre o meio externo e interno da célula, bem como a composição química intracelular, são super importantes para a manutenção da vida e para o bom funcionamento da célula. Caso esse equilíbrio não esteja funcionando de forma adequada, pode ocorrer inúmeros problemas. Vocês já ouviram falar em beijo salgado? A fibrose cística é conhecida como beijo salgado, pois as pessoas diagnosticadas com essa doença podem ter o suor mais salgado que o normal. Como consequência, sua pele é mais salgada, ainda mais em dias quentes, quando a tendência a suar é maior. Essa alteração é facilmente notada quando beijamos a pele de uma pessoa com fibrose cística. Isso justifica o nome doença do beijo salgado. Mas por que o suor fica mais salgado? Na verdade, ocorre um defeito genético que causa uma falha no transporte de alguns íons através da membrana celular. Isso faz com que a pessoa tenha mais sal no suor quando comparado com pessoas sem a doença, além de problemas respiratórios, mau funcionamento do aparelho digestório, dentre outros. Mas como as moléculas entram e saem das células? Grande parte das moléculas, como glicose, aminoácidos, nucleotídeos e íons, que podem ser chamados de solutos, conseguem atravessar ou sair das células com a ajuda de proteínas altamente seletivas e especializadas no transporte. Um pequeno número de moléculas pode atravessar a bicamada lipídica sem a necessidade de proteínas. Além dos solutos, pode ocorrer a entrada e saída de partículas maiores, como proteínas, vírus e bactérias por meio da endocitose. O transporte através da membrana pode ser passivo, sem gasto de energia, ou ativo, com gasto de energia. O transporte passivo não consome energia em forma de ATP porque ocorre a favor de um gradiente de concentração, ou seja, os solutos atravessam a membrana do lado com maior concentração para o lado com menor concentração. Esse tipo de transporte pode ocorrer através da difusão simples ou facilitada. No caso do transporte ativo, ocorre o contrário. O soluto é transportado do lado que tem menor concentração para o lado com maior concentração. Você já tentou entrar em um vagão lotado no metrô? Tem que empurrar todo mundo, não é? Então, você tem que gastar energia, diferente do transporte passivo, no qual podemos considerar o vagão vazio, por exemplo. A difusão simples ocorre de forma mais fácil, sem a participação de proteínas transportadoras, onde alguns tipos de moléculas podem atravessar tranquilamente a bicamada lipídica. Então, compostos bem pequenininhos, apolares e lipossolúveis, como os gases oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, simplesmente vão passar pela membrana. Lembrando que isso sempre ocorre do lado de maior concentração para o de menor concentração. Mas e se ela for pequena e não for apolar? Simples. Elas vão entrar pelas proteínas canais, que são bem seletivas e cada proteína ou íon possui suas respectivas proteínas canais, como as da água, por exemplo, que são chamadas de aquaporinas.
Então, quais moléculas podem passar através da membrana facilmente? São as moléculas apolares, como o oxigênio, gás carbônico, ácidos graxos, que são produtos da quebra de lipídios, hormônios esteroides, como o estrogênio, progesterona, testosterona, dentre outras. Quer um exemplo bem fácil de difusão simples e que está ocorrendo nesse momento enquanto você assiste ao vídeo? É o processo de respiração, onde a concentração de gás carbônico nos capilares encontra-se maior do que nos alvéolos pulmonares. Por outro lado, o oxigênio está maior nos alvéolos do que nos capilares, ocorrendo então a troca gasosa, conhecida como hematose, para a obtenção do gás oxigênio e eliminação de gás carbônico, que é tóxico para o organismo. Já a difusão facilitada é um tipo de transporte passivo que ocorre com a ajuda de proteínas, por isso ela é facilitada. O soluto também passa do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, assim como a difusão simples, também é a favor do gradiente de concentração e ocorre sem gasto energético. A proteína transportadora tem um local específico onde a molécula que vai ser transportada se liga, ou seja, a proteína é altamente seletiva. A ligação vai provocar várias mudanças no formato da proteína, que vai fazer com que ocorra a liberação da molécula do outro lado da membrana. Mas quem necessita dessa proteína de transporte? A glicose, por exemplo, é uma molécula polar, portanto insolúvel na membrana plasmática. Para tanto, utiliza-se de proteínas da família das GLUTs, que são acionadas através da ação da insulina. Além da glicose, temos os aminoácidos e as vitaminas hidrossolúveis. Agora, recapitulando para você não esquecer mais quais moléculas e de que forma entram na membrana. Moléculas lipossolúveis, apolares, pequenininhas, podemos considerar que são aquelas que não têm afinidade pela água, mas que têm grande afinidade pela membrana e têm o passe livre por elas. Já aquelas moléculas hidrossolúveis e, portanto, polares, que adoram água e não se dão muito bem com a parte hidrofóbica da membrana, não têm o acesso liberado. Então, elas precisam de uma ajudinha das proteínas transportadoras, sejam elas de canal ou carreadoras. Outra forma de transporte passivo é a osmose, que consiste na passagem de água através de uma membrana biológica e ocorre de um meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto e ocorre sem gasto de energia. Então, o que a osmose faz é tentar uniformizar a concentração nos dois locais por meio da difusão apenas do solvente. Para entender melhor sobre a osmose, é preciso compreender o que são meios hipo- e hipertônicos. A solução é hipertônica quando há mais soluto do que solvente. Na solução hipotônica é o contrário, tem mais solvente do que o soluto. E quando a concentração soluto-solvente é igual, a solução é chamada de isotônica. Hipo menos soluto, hiper mais soluto e iso quantidades iguais. Então, sempre a água se moverá do meio hipo, com menos soluto, para o meio hiper, com mais soluto, a fim de garantir a homeostase. Quando colocamos uma célula em meio hipertônico, ela vai perder muita água. Então, o que ocorre com ela? Ela vai murchar, ou seja, sofrerá o que chamamos de plasmólise, que nada mais é do que a retração do volume das células devido à perda de água. No caso das hemácias, quando ela está murcha, nós dizemos que ela está crenada. Em meio hipotônico, a célula vai ganhar muita água, porque está mais concentrada do que o meio. Ela vai ficar cheia, ou seja, vai ficar túrgida, até sofrer uma ruptura, chamada de plasmóptise.
pois a membrana plasmática não aguenta tanta pressão. Nas hemácias, o nome é chamado de hemólise. Em meio isotônico, nada ocorre, pois as concentrações tanto da célula como do meio estão iguais. A osmose ocorre em vários tipos celulares e causa efeitos diferentes em células que possuem a parede celular, uma vez que essa estrutura existe para impedir a ruptura da célula. No caso de células animais, não há presença da parede celular, então, quando são colocadas em meio hipertônico, a célula murcha, e no caso do meio hipotônico, ocorre a sua ruptura, ou seja, lise celular. No caso da célula vegetal, você já observou o que ocorre com o alface quando colocamos sal? Primeiro, vamos entender como ocorre a osmose na célula vegetal. Em meio isotônico, a parede celular da planta não vai fornecer resistência para a entrada de água, porque ela não está sendo distendida. Porém, quando em meio hipotônico, a célula vai absorvendo água por osmose, certo? A célula vegetal, diferentemente da célula animal, possui a parede celular, então ela não se rompe. Ocorre que a parede celular permite a entrada de água até certo ponto. Quando passa disso, ela exerce uma pressão contrária, chamada de pressão de turgor, que vai impedir a entrada de água. Em meio hipotônico, o vacúolo celular se expande e ela fica túrgida. Quando em meio hipertônico, ela perde água e seu citoplasma diminui de volume, ocorrendo a retração da membrana plasmática e da parede celular, que não oferece resistência à entrada de água. Pelo contrário, a parede vai auxiliar nesse sentido. Aqui, a célula fica murcha. Em meio hipertônico, ocorre a plasmólise. Esse processo pode ser revertido quando a célula é colocada em água, então ocorre a deplasmólise. Isso é o que ocorre com a alface ao adicionarmos sal, por exemplo. Vamos falar agora sobre o transporte ativo. Ele ocorre com gasto de energia e contra o gradiente de concentração. Um exemplo clássico disso é a chamada bomba de sódio e potássio, que é encontrada em todas as células animais. Basicamente, há uma proteína transportadora que integra a membrana plasmática, chamada de sódio-potássio ATPase, que trabalha para manter de forma permanente as concentrações de sódio e potássio intracelular. Essas concentrações são importantes para que as células possam manter o seu volume e para que ocorram os processos fisiológicos das células, como, por exemplo, a transmissão dos impulsos nervosos dos neurônios. A concentração de íons potássio dentro da célula é alta e fora é baixa. O inverso ocorre com o íon sódio. Essas concentrações são mantidas para que a célula funcione de forma adequada. Dessa forma, a proteína transportadora bombeia sódio para fora, contra o gradiente de concentração, e potássio para dentro, também contra o gradiente de concentração. Várias toxinas presentes em algumas plantas conseguem inibir essa proteína transportadora em células musculares cardíacas de animais. As toxinas são mecanismos de defesa contra os animais que as ingerem. Há muitas plantas ornamentais que são tóxicas e causam algum defeito sobre a NAK-ATPase, como, por exemplo, os glicosídeos cardiotônicos, produzidos por uma planta chamada Nerium oleander, conhecida também como espirradeira. É uma planta ornamental que inibe a enzima em células cardíacas. Essa inibição desencadeia uma série de alterações na contração do músculo do coração, causando arritmias, podendo até ocasionar a morte do animal. Os glicosídeos cardiotônicos podem ser utilizados no tratamento de arritmias e da insuficiência cardíaca, sendo o medicamento mais utilizado a digoxina.
Além da bomba de sódio e potássio, também há a bomba de prótons do lisossomo, que mantém os lisossomos ácidos. Isso acontece devido a uma enzima que bombeia H+ do citoplasma para o interior dos lisossomos. Também há a bomba de cálcio no retículo endoplasmático liso de células musculares, que capta o cálcio do citoplasma para o interior do retículo endoplasmático liso. Gostaram, pessoal? Então dá um joinha, compartilhe, deixe seu comentário e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos e até a próxima!